Alô? Meu nome é Oli. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre... na verdade, o que eu gastei os últimos sete meses fazendo, que é um sistema administrativo escolar. O sistema administrativo escolar, que é software livre, mas assim, eu migrei ele recentemente, mas na verdade eu já ando mexendo com isso aí faz uns 10 anos. Uns 10 anos atrás, cheguei no Iporá, uma pequena cidade lá em Goiás, e nas faculdades lá tinha problemas exatamente de sistemas de administrar os alunos, notas, faltas, fichas, não sei o que lá. E tem um sistema livre que faz isso, agora eu estava tentando lembrar o nome, mas não lembro, Sagu. E nós pelejou com esse trem, não quis funcionar, eu só, assim, aquele, assim, bastante autofuncional, falei, então joga essa merda fora, eu vou fazer outra. É assim eu fiz. Já tem um GitHub dele lá, já estou iniciando esse parte de liberar meu código tudo está lá. Ainda faltam uns tabelinhas para o cara iniciar essas coisas, tem que colocar uma licença lá também, mas é um processo de software livre, eu estou fazendo isso aí, eu trabalho no UFG, né, então estou gastando o meu tempo da UFG para fazer, então obviamente eu sou obrigado a abrir o código e colocar no meu Haddock, essas coisas, né. Ele foi apresentado, essa palestra aqui lá no FISOL, em Goiânia, agora aqui, e ele vai para o 6º Fórum da Revista Espírito Livre também no final desse mês. A história dele começou em 2005. Tinha uns monte de moleque naquela cidade lá, eles programavam em Clipper. E eu era fanático de Perl. Obviamente, eu não tinha nem um pouco de respeito para esse Clipper, não. E esses moleques, eles tinham que eu chamava na época de vício de banco de dados. Qualquer coisinha que eles precisavam lá, eles não davam conta de ler num arquivo, eles tinham que fiar tudo dentro de um banco de dados, que eu acho assim, matar pardal com canhão, né? Não tem mais, sobra nada. O banco de dados justifica-se quando a gente tem muitos dados. É só para provar para eles que é possível fazer uma coisa dessa aí só com arquivos. Aí eu usava aquele velho princípio que eu acho que é Napoleão, né, que fala, divide e conquista. Eu dividi as coisas bem em arquivos e esse sistema tocou por praticamente 10 anos. Aí, o ano passado, veio o pessoal lá, eu consegui vender esse trem, depois das faculdades, consegui vender para a Secretaria de Educação. Vender-se, tipo, forma software livre, né? A gente cobra uma mensalidade de manutenção e eles vão usando. Aí eles vêm me perguntando se eu não podia fazer para eles um diário eletrônico. Eu falei, é bacana, porque eu tinha acabado de fazer isso lá no UFG. Quando eu entrei no UFG em 2009, não tinha um diário eletrônico. Tinha uma comissão lá para fazer um diário eletrônico, mas parece que nunca tirou o dedo do botão. Aí eu falei, então eu vou fazer esse trem. Já tinha os outros sistemas rodando lá, adicionei, em 3 semanas eu fiz um diário eletrônico. Mas, com esse código antigo lá, eu acabei de falar, não, vou ter que migrar esse trem, refazer tudo. Que é óbvio, quando a gente faz um trem desses, tem vários erros que a gente descobre, e na verdade, uma das únicas formas de você erradicar eles é começar tudo de novo, né? Agora aparecem outras. Eu já estou arrependido agora, eu queria refazer de novo, mas aqui há uns 5 anos, 10 anos, quem sabe, né? Mas, essencialmente, a história dele está ali, aí eu te falo SAD e SAD 2, né? Hoje em dia está sendo feito em PHP, porque quando eu veio para o UFG, eles praticamente me obrigou a largar de Perl e usar PHP. O filho da puta, Marcelo Faraó, que é um muito grande amigo meu, que eu admiro muito, mas ele trabalhava no CECOMP, ele que abria espaço para meus sistemas na UFG. E filho de uma égua ainda falou um ano atrás, ele falou para mim, se você tinha protestado um pouquinho mais, tinha deixado você usar Perl. Ah, não, pelo amor de Deus. Né? Melhor se ele tinha calado a boca com esse comentário. Mas beleza. Eu acho essencialmente era aquele palavras lá do Larry Wall, né? Um bom programador dá conta de escrever código exemplo em qualquer linguagem.
Então, óbvio, você demora um pouquinho para fazer todas as suas necessidades prontas, mas com o tempo você vai preenchendo as lacunas. Quais são os recursos que eu preciso para rodar esse servidor, o SAD 2? Preciso de um servidor Debian. Precisa ser Debian, mas precisa de um servidor, né? Linux. Preferência. Nunca mexi com colocar isso no Windows e com minha colaboração não vai ser também não. Ou aí precisa Apache ou com algum outro servidor web, precisa PHP. Ou MySQL pode ser também, se todo meu código que mexe com banco de dados é um módulo assim, encapsulado, né? Então, essencialmente, podia ser MariaDB, não sei o que lá. Estou até começando a estudar quando que eu preciso alterar para você no SQL. Mas, aí, claro, é HTML. E aí vem meu predileto, que é o LaTeX, que eu utilizo para impressos. Todos os outros impressos que eu vejo, nunca chega aos pés do LaTeX. Aí, como que funciona isso? Essencialmente, quando você faz uma página no web, você gera um código HTML para formatar o texto. LaTeX é essencialmente a mesma ideia, só que você formata texto por impressão. Aí o que eu faço? Eu gero o código LaTeX, salvo num arquivo temporário, roda PDF LaTeX e sai em PDF. Pronto. Essa solução já faz 10, 15 anos que eu utilizo ele, é bastante eficiente. E LaTeX é uma ferramenta fenomenal, quem realmente domina ele faz praticamente qualquer coisa que ele quer. Então, lá no cliente precisa um browser, aí precisa aquele que eu chamo de WOITS, que é um Web-Based Object-Oriented Interface on Databases. Eu sou um programador, eu não sou um feliz amador, essa é certeza. Eu sou um feliz amador, eu não tenho formação em informática, sou formado em matemática, comecei a programar, autodidato. Faz uns 20 anos que eu mexo com programação. Nunca mexi com esses, como chama que eles têm lá, que eles usam para fazer web, como é? Não lembro esse nome não. Mas é um módulo essencialmente para manipular, eu faço uma lógica assim, que eu tenho um banco de dados, ele tem certos dados lá dentro, e um módulo que automatiza o gerenciamento dessa ali tudo, criando as colunas, etc., e inserindo, fazer os CRUD, né? Copy, remove, update and delete, né? Por ali. Certo? Então, essa void também, né, nesse desenvolvimento, ele começou em versão 1, aí em um certo ponto eu joguei tudo fora e comecei a migrar para a versão 2. Dentro usando esses voids, eu já tenho 4 sistemas rodando. Um chama Cvent, ele é antigo. Ele gerencia eventos, vários tipos de eventos, ele faz aquelas inscrições para mestrado, doutorado, tudo automatizado, eventos normais, Olimpíadas, que é um outro tipo de inscrição, onde você também inscreve alunos. Ele faz umas porradinhas de coisas. Ele está naquele Voids 1. Ele ali, um dos minhas metas para esse ano, pegar ele e migrar para o Voids 2 também. Tem outro sistema de planos de ensino, foi um dos primeiros que eu fiz lá na UFG. Outra distribuição de salas. Que, na verdade, até hoje, assim, a distribuição de salas eu fiz para o Prograde da UFG, que, em grande parte, que não financia a maioria das viagens que eu vejo no evento de software livre. É porque eu faço esse serviço para eles e eles não... É fundo deles me pagar. E hoje, o próprio SAD, né? Aqui tem um tela lá do Cvent, o povo diz que é feio demais. Eu acho que ele cor branco bonita pra cacete. Eu não sei, é uma das coisas mais bonitas que existe. E rústico eu também adoro móveis rústicos. É rústico, odeio Java. Não sei, Java é uma ilha. Lá na Indonésia, fui lá, muito bacana, tem uns vulcões muito legais você subir. Mas fora disso, também é um grão de café, né? Mas essa aqui é mais... Entra e sai. Aqui, ó, outra tela dele, aqui do FreeSol agora. Aqui um dos seeds. Esse novo design, quem me ajudou foi o Cadunico, quando ele estava no FGSL, ele me ajudou. Então, para mim eu não tenho ideia, eu não sei se um é mais bonito que o outro. Para mim, na verdade, tanto faz também.
Ou essa coisa, eu acho que alguém programa e outra faz design, né? E raramente você acha mesmo tudo na mesma pessoa, né? Mas esses aí realmente é o sistema que eu fiz que me deu bastante respaldo dentro da UFG até hoje. Eu sou uma pessoa mais ou menos respeitada lá dentro. O CIP, aí, quando eu descobri que não tinha aqueles diários eletrônicos, eu peguei daquele sistema lá de planos de ensino e coloquei um diário eletrônico lá. Aqui é uma telinha dele, onde você lança os conteúdos, certo? Frequências, etc. Então tá bom. Vamos passar. Essa foi mais ou menos a história, como que originou tudo. O site, ele começa com... Ele tenta dividir coisas em unidades. Eu gosto de fazer sistemas daquela forma que eu posso, no mesmo sistema, tem várias unidades. Por exemplo, se event lá, ele roda por IME mesmo. Se eu escreve em certo lugar, ele roda por IME. Se eu escreve 2, ele vai para SLGO. Se eu escreve 3, ele vai para Prograde. Então, assim, eu mudo uma variável, aí até o layout da página, tudo, ele vai alterando. Os nomes, etc. Podia ir mais longe ainda, eles podiam escolher seus próprios cores, etc. Né? Lá tem um banco de dados com isso. E eu faço essa informação hoje em dia, lá no U, escrevendo unit igual 3. Aí, usando esse número, eu altero qual unidade que está. Tentando de novo daquele princípio de divide e conquista. Eu tento sempre tentar dividir o mais possível. Essa foi uma coisa que eu aprendi com arquivos de textos. Então, cada unidade eu faço um banco de dados separado por ele. Certo? Cada unidade tem seu próprio banco de dados. Aí lá dentro daquele banco de dados eu tenho uma tabela das escolas, que novamente também é um parâmetro school igual 4. Aí eu sei qual escola que o cara está querendo acessar. Certo? Quais dados que a gente mais precisa para fazer um sistema escolar? A gente precisa. Na verdade, a ideia do SAD, ele originou numa faculdade. Depois ele foi transformado para funcionar também na realidade de uma escola municipais. Para fazer essa, eu faço grades. No contexto de uma escola, um grade seria primeiro ao quinto ano, pré-escolar, sexto ao nono, EJA, ensino médio, mas podia ser curso de administração, podia ser curso de contabilidade, não sei o que lá, né? Essencialmente, a maior diferença entre a forma que esses caras trabalham é que numa faculdade, eles lançam médias e notas por disciplina. Numa escola, eles não fazem isso, eles fazem por aluno. Aí eu fiz até questão ele senta aluno por aluno, lança todas as notas, todas as faltas. Próximo aluno, assim por diante. Então, eu tomei cuidado aqui no SAD 2 e fazer ambos. Você pode fazer um, pode fazer outro. Faz que fica melhor para você, né? Um grade, ele tem um título, ele tem uma modalidade, ele pode ser anual, semestral, essencialmente ele podia ser trimestral, se quiser. Ele tem uma quantia de recuperações, esses aí precisam ser variáveis, porque educação é foda, cara. Você pensa que tem lógica, que pensa daquele povo da educação, você está enganado. Tem antilógica às vezes. Tem vezes que você sacude a cabeça e fala, meu Deus, não é possível. Eu lembro-me, eu ia fazer históricos dos caras na faculdade, e na minha compreensão, as disciplinas tinham que sair em ordem alfabética. O período alfabético. Não. Tinha que sair na mesma ordem que está em algum projeto que fui lá para o MEC. Mas até recuperações também é um variável. Alguns lugares 1, alguns 2, não sei o que lá. E a gente não pode precisar ir lá mexer com um monte de código, porque o número dessa aí muda. A UFG, só para dar um exemplo, o UFG hoje, eles estão comprando um novo sistema lá do Rio Grande do Norte, parece que é um projeto muito bacana, mas um dos grandes problemas deles era que agora a média final, ele mudou de 5 para 6. Esse sistema não deu conta. Aí a gente procura mais. Qual difícil será fazer um grep 6 em todos os módulos, o grep 5 e mudar para 6? Não sei, mas pelo jeito o sistema deles não daria conta.
E, na verdade, eu acho, não seria somente mudar esses 5 para 6. Seria fazer isso com a compatibilidade dos dados que já tem dentro do sistema. Né? O pior negócio quando você faz um novo sistema é aqueles monte de dados que você tem que manter. Né? Você não pode perder tudo. Detran em Goiás agora, eles tinham uns 2 meses que não dava conta de emitir carteira de motorista. E o povo reclamando, falando, não é tão fácil assim também não. Eu não sei quantos anos de dados que o Detran tem lá dentro, então ele vai ter que, ele não pode perder isso, né? Então, tem vários limites para aprovação, médias e faltas, e aí ele divide-se em períodos. Cada grade tem uma quantia de períodos, dependendo do curso, alguns é 5 períodos, alguns é 8, alguns é 4, dependendo de modalidade, curso, etc. Os períodos, novamente, têm título, ele tem quantia de bimestres. Normalmente, pelo menos foi a lógica que eu implementei, se um curso anual, ele tem 4 bimestres. Na verdade, eu não devia ter corrigido essa palavra, que eu estou brigando com ele chama esse trem de bimestres. Bimestre é 2 meses, eu chamo de trimestres. A palavra bimestre aqui ficou errada. Eles brigam comigo, mas não adianta, eles não dão conta de modificar o código, então vai ficar chamado de trimestres. Problema deles. Aí, por cada período, eu tenho uma lista de disciplinas. Você vai para o outro lado, eu não sou transparente. Eu sou simples transparência, mas transparente eu não sou. Então, eu tenho uma lista de disciplinas. Cada semestre tem uma lista de disciplinas, certo? E, de novo, eles têm vários dados deles, né? Título, carga horários. E adicionei 3 lá embaixo, o que eu acho importante. Um é se eles têm diários eletrônicos ou não. Então, a secretaria pode chegar lá e fechar. Não, esse professor não vai fazer diário, então vai ser tudo para conta da secretaria. Na hora que ele abre lá, que vai ter diários eletrônicos, na hora que o professor faz login, aí vai aparecer disciplina lá para ele. E outra que eu precisei era se essas disciplinas têm avaliações, sim ou não, e se eles têm faltas, sim ou não. Porque uma das coisas mais, eu reparei que foi mais difícil, pelo menos nos municípios lá em Goiás, eles têm uma ideia do primeiro ao quinto, eles fazem um grande diário para toda a turma, porque é o mesmo professor em todas as turmas. Então ele faz um grande diário, mas falta notas individualmente em cada disciplina. E aí na hora que você vê, não empenha-se, porque educação física, não sei o que, sempre vem. Então eu tenho parâmetros para cada disciplina que eu controlo se vai ter notas ou não, se vai ter faltas ou não, certo? E outra que é legal na hora que você produzir um histórico do aluno, que na verdade está ficando importante para mim agora, porque o sistema SAT que estava rodando em Iporá, ele tinha 7 anos já, tem 7 anos de dados lá dentro. Então ele já tem, tudo foi migrado para colocar dentro desse sistema aqui. Então, quando você faz histórico do aluno, é importante você saber qual que é o próximo grade, né? O aluno começa no pré-escolar, aí ele vai para o ensino fundamental, depois ele vai para o ensino médio, assim por diante. Então tem um próximo grade, né? Outra coisa que nós precisamos trabalhar, essa aqui foi a parte, não tem tempo envolvido ainda não, né? Tem períodos, mas não períodos em sentido de tempos. Outro tipo de período que nós precisamos trabalhar é tipo anos, semestres, etc, né? Qual dado que tem um data início, um data fim, se tem diário, sim ou não. Às vezes, para você fazer certas buscas, fica mais vigente de você já para o período falar, não tem, pronto, aí você não mexe mais com isso. E datas limites dos diários. Essa foi a exigência da escola. Eu mesmo sou um liberalista. Para mim, eu entrego diário ano que vem. E, infelizmente, eu estou devendo semestre passado ainda. Casa de ferreiro, espetinho de pau, né? Então, é chato demais, gente. Pelo amor de Deus. Por isso que eu fiz esse sistema aí, porque tem dó demais desses professores. Eu tinha uma maldita diretora. Você sabe o que ela falava para mim? Eu cheguei lá com meus diários tudo bonitinho. Eu só tinha feito só 3 vezes porque eu errava. Aí a mulher veio, não, é 2 aulas, tem que escrever o conteúdo 2 vezes. Eu era o único doutor que tinha na instituição, mandei ela para puta que pariu. Francamente, eu falei, eu não faço. Não faço, tem melhor coisa para fazer. Até inclusive coisa que eu preciso fazer para você. Aí ela colocou a coitada secretária para refazer meus diários todos. Coitada.
Aí o que eu fiz? Não, eu vou ter que manter amizade com essa secretária, né? Eu pagava ela uns 50 por mês, para ela mexer com os trem meu. Mas sabe que outra coisa que eu descobri? Eles não leem essa merda, não. Eles não leiam. Eu tenho prova, porque eu escrevia, errava alguma coisa. Falou, vou rabiscar aqui, puta que pariu, eu vou escrevendo. Aí eu continuava escrevendo. Tem vez em quando eu escrevia umas coisas lá que nem eu sabia que eu estava escrevendo. Ninguém leia. Eu garanto para vocês, eles não leiam. É só fanfarra. E sabe uma coisa? Eu acho que isso aí é simbólico para a educação brasileira. Eu acho isso simbólico. Vocês dizem, um diário é um documento, né? Que documenta um processo de ensino. Nesse processo de ensino, você tem que documentar quem estava qual dia e quem não estava. Agora, suas avaliações, isso não importa. Ninguém precisa entregar isso, não. O que eu leio de conclusão nisso é que é mais importante estar presente que aprender. Um cara pode estar lá, não aprender porra nenhuma, mas o presidente ele tem tudo os pinguinhos. É o mais chato no diário, né? Pim, bim, 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 bim. Nossa senhora. Tá. Claro, eu preciso estar. Tá. Ele estava com a exigência que tem que ter, que pode fechar bimestre, trimestre, fechar, abrir, etc. Falei, tudo bem, eu vou fazer. No meu, eu ia colocar o último dia de ano para todos os períodos. Mas isso não vai ser decisão minha. Obviamente eu tenho que ver como é a realidade deles e deixar que eles podem fazer o que eles querem. Tendo isso, aí eu já precisava também um calendário, né? Quer dizer que eu preciso de um banco de dados onde eu cadastro todas as datas que tem, onde eu posso marcar eles como feriado, recesso, etc. Né? Tá. E aí eu já aproveito, tendo aquele tabela de datas, eu já coloco, tem um monte de dados sobre datas, dia de semana, por exemplo, se calcular qual dia de data. Eu já gravei esse dentro do banco, já que eu já estava preenchendo, para não precisar ficar calculando essa aí toda hora, né? E direto nesse tipo de coisa aí, você precisa achar todas as sextas-feiras no semestre. Certo? Aí já gravava lá, que fica mais vigente. Outra coisa que nós precisamos de alunos. Outra coisa, nós precisamos começar a cadastrar alunos. Aí nome, matrícula que é importante, né? Um monte de outras datas. Essa data lá é data de matrícula, ou um status, se o aluno é ativo, se ele é transferido, não sei o que lá. E na hora de você muda status, ou ele já grava qual data foi esse status. Porque um aluno que transfere, por exemplo, em maio, ou se você vê os diários impressos antigos, ele tem que aparecer no diário até maio. Aí, a partir de junho, ele já tem que transferido data tal, certo? Aí você precisa dessa data para saber em quanto que ele entra, quanto ele sai. Quando o diário é eletrônico, isso aí muda um pouco, né? Porque aí ele tem que ficar no diário até a data que ele sai. Aí depois daquele data, não pode mais lançar faltas por ele, né? Novamente, do lado 1, ele é student igual, né? Algum número que é o ID dele. O próximo, nós precisamos de usuários. Eu não considero ainda, logo eu vou fazer, quando eu termino o histórico, eu vou fazer um acompanhamento do aluno. Eu acho principalmente interessante para escolas particulares. Dos municípios, infelizmente, pelo menos em Goiás, a maioria dos pais nem internet tem. Então, não é muito apetitosa por elas, não. Mas, é uma coisa que... Já que você fez histórico, então é só fazer um login para ele ver o histórico de todos os anos dele. Então não é difícil fazer, não. Mas, por enquanto, os alunos não são usuários. O que são usuários? Professores, secretários escolares, coordenadores, e algum admin local, algum cara bruto que pode entrar lá e mudar tudo, né? Eu implemento isso com perfis. Cada usuário pode ter vários perfis. Ele pode ser professor, escolar, secretário, coordenador. Aí ele tem uns links lá no menu esquerdo, que ele pode navegar entre eles. Também tem 3 tipos de login. Público. Por enquanto, esse sistema aqui tem muito pouco público. Na verdade, não tem nada público. Eu acho que o que podia ser público seria os grades, talvez. Eu acho que frequências do aluno é uma coisa que você coloca na internet de todo mundo acessar. Né? Nem os horários dele, porque alguém de mal intenções podia... verificar que dia que uma menina bonitinha entra e sai na escola, né? Então, essas coisas a gente não pode publicar. Esse site praticamente não tem zero, por enquanto.
Os outros sistemas, então, o sistema de distribuição de salas, claro, tem um monte de coisa que são públicos, né? Aí, person, que eu chamo, que é um perfil, né? Aí tem aquele administrador, que é o pior ainda, que é o admin local. Ele pode realmente destruir tudo se ele quiser. Eu tenho alguns acessos que eu utilizo para regular. Normalmente eu utilizo 0, o cara não tem nenhum acesso. 1 cara pode ler e 2 cara pode escrever. Aí essa aí funciona em relação a módulos, em relação a dados e em relação ao que chama actions. Actions é várias, como se diz isso, várias, lá, como fala, ações, né, do aplicativo. Clica lá, edita tal coisa, né, pesquisa lá tal coisa, imprime lá tal coisa, etc. No próximo, aí você precisa começar a lançar turmas. Né? Um turma tem um grade e um período. Aí você linka lá com aquele grade que foi formado antes. E ele tem também ele tem um grade, período, e ele tem um período do ano, né? O ano 2014, ou segundo semestre 2014, etc. Ele tem alunos e ele tem disciplinas. As disciplinas, ele vai lá naquele grade que eu especifiquei lá, e ele vai lá automaticamente, a primeira vez que ele entra, ele vai lá e carrega aqueles que precisam. Então lá definido se é segundo ano, por exemplo, ele vai lá no grade, segundo ano, e pega toda a disciplina e lança lá. Certo? Aí eu adiciono, por fazer daquele problema lá do 1º ao 5º ano, o que eu faço é que eu adiciono lembra que eles lançam todos os faltas em um só? Eu lanço mais uma disciplina, que é uma disciplina mais ou menos virtual. Ele chama faltas. E faltas, ele tem lançamento de faltas, mas não tem notas. Aí todas as outras disciplinas, eles têm lançamento de notas, mas não de faltas. E se eles quiserem que o professorzinho de educação física faz, então ele vai lá e coloca faltas lá para o professor de educação física. Tem que ter essa flexibilidade, porque o povo lá não tem consistência do jeito que eles pensam. Eles falam 8 da manhã, eles querem outra coisa. Foda isso, né? Isso eu aprendi depois de 10 anos mexer com aquele povo. Eu tenho aprendido a não xingar eles mais. Esse foi o mais difícil, cara. Foi o mais difícil de todos. Pelo amor de Deus. Mas bom é quando eles dependem do sistema seu. Você pode xingar eles à vontade, porque eles têm que ficar rindo. Esse é bom demais da conta. Eles estão... Tá. Uma coisa que tem a mais, lá em Goiás tem um sistema estadual, que chama SIG. Mas ele roda só nas escolas estaduais. Infelizmente, ele tem uma coisa que falta para as escolas municipais, ele não trata dos creches pré-escolares. Que a avaliação nos creches pré-escolares, ele é diferente. Ele é qualitativa, né? Eu sempre troco as duas palavras. Quando eu troco dentro da cabeça, eu tenho que pensar bastante antes de eu dizer. Mas essa está implementada aqui também. Aí, claro, aí tem um monte de atas e resumos. Essencialmente, eles resumem-se em 2 alas. Tem um monte de relatórios que funciona por aluno e um monte de relatórios que funciona por disciplina. Certo? Você tem que ter esses... Infelizmente, o mundo é 3-dimensional, mas lá naquela merda de tela que nós temos, infelizmente, só tem 2, né? Então, a gente tem que fazer várias, que em matemática nós ia fazer várias projeções, né? Então cada turma lá, ele vai lá, lança um monte de disciplinas. Então, de novo, tem grade, período, disciplina. Quantia de trimestres e recuperações, eu vou lá no grade e busca. Então, essa aí, ele na verdade, ele leva os dados, ele leva dentro do banco de dados dos disciplinas. Porque, quem sabe depois você vai querer mudar. Lembra aquela mudança lá, de repente, o limite não é mais 5, agora é 6. Então, você precisa ter essa aqui, ele faz uma cópia do que ele vai buscar lá no grade. Aí se você quer alterar depois, você altera. Certo? Você precisa dessa flexibilidade, senão você não dá conta de contemplar as demandas dos caras. Aí tem um período, nome, turma, nome, título, e alunos. E por esses alunos, você vai ter que cadastrar avaliações, frequências e recuperações. Vocês podem ver aqueles nomes lá depois das avaliações, tem dollar school, significa o valor do school, né? Escola. E dollar period é o ID do período. Aí tem marks, que é avaliações, absences e recuperações, vai no mesmo banco.
Esses nomes lá é o nome que eu dou ao banco. Desculpa, não ao banco. À tabela. Porque vou fazer minhas tabelas menor possível. Claro, você pode jogar tudo tendo uma grande tabela? Pode. Mas daqui a uns 25 anos você tem um problema. E provavelmente, nem 25, né? 15 anos, você já está tendo problema. Então eu já ataco isso logo na frente, fazer essa divisão, né? De jogar as coisas os dados que eu tenho que gravar dentro de cada daqueles tabelas é a unidade, escola e o período. Mesmo eles fazendo parte lá do nome tabela, é bom ter eles lá dentro. E quem sabe um dia você quer alterar essa forma de dividir as coisas. Porque não é dado lá do cara lá de cima como você faz essa divisão. Cada programador implementa a sua estratégia, né? Aí tem a turma e o disco. E eu estava até pensando, quando eu escrevi esse slide aqui, depois de 10 anos, quase 11 anos trabalhando com esse trem, de repente a luz me bateu. Que eu estava tendo alguma dificuldade, eu já implementei histórico, mas não ficou do jeito que eu queria. Porque eu estava buscando lá dentro da histórica por ideia da disciplina. Eu não tenho que fazer isso, eu tenho que buscar por ideia da disciplina da grade. Porque cada aluno ele tem que completar a disciplina do grade. Então é aquele ali que você tem que buscar. Não pela ideia da disciplina. E mais, a estudante, aluno, trimestre é o valor. Pronto, esse é essencialmente os colunas lá. São tabelas bastante pequenas, mas assim fica, com essas ideias assim, de busca, fica extremamente eficiente. Aqui tem uma tela lá, parar de mão de papo. Aqui essa aqui é uma tabela lá de lançar notas e falta por aluno. Vocês podem, fica ruim demais. Eu acho essa tecnologia de data show é uma merda, cara. Não, olha a resolução. Né? Você está a 10 metros, não dá conta de ver nada. Eles podiam melhorar isso, eu acho. Mas aqui, ó, as primeiras colunas cá lá é as aulas dadas. O professor vai lançar as aulas dadas, né? Eles estão fechados lá, isso é porque o professor lançou lá no diário eletrônico. Eu não falei do diário eletrônico, mas logo ele aparece. Quando o professor lança lá as suas aulas, aí ele já vai contando e cai lá dentro do estado de secretaria. Na hora que eles estão lançados, a secretaria, obviamente, não pode alterar. Então, eles fecham. Por isso que alguns dos campos estão abertos, alguns estão fechados. E a próxima lá é faltas, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Certo? Essa aí, nas notas, vocês podem ver, tem algo que eu tenho que corrigir um pouquinho, porque ele está fechando prematuramente. Aí são um detalhezinho. Logo, esse aí melhora. Esse sistema tem, por enquanto... né? Ficou melhor, né? O sistema tem, por enquanto, uns 5, 6 meses que está tocando. Então, assim, obviamente, ainda tem uns detalhezinhos. Mas até o final do ano, certeza, o trem vai estar bem redondinho. O outro lado, a mesma coisa, mas por disciplina, né? Agora você tem uma disciplina, um monte de alunos. E os ícones lá no lado esquerdo, lá, eles dão conta como você navega entre um e os outros. Mesmo você tem lá as faltas, né? Certo. Aí lá tem o mesmo errinho lá das notas. Mas na hora que resolve ele, todos eles vão abrir daqueles que não foram lançados. A ideia é isso. Não for lançado, então é editável, né? Então são as características para diálise eletrônica. Eles rodam por disciplina. Eles podem ser permitido ou não permitido, para você tirar do professor, pode colocar do professor. Novamente, frequência de avaliações, quantia de trimestres, e tem os dados trimestrais. E o que você lança lá, eles têm que cair dentro dos dados da secretaria, porque a ideia é exatamente eliminar esse serviço duplo. E no início, os caras lá no município, eles não percebiam muito bem a força dessa ali. Agora, quando eu vejo eles, falam, nossa, mas tá bom demais, porque eu demorei a abrir os diários para os professores, agora fica só observando os resultados. Né? Aqui tem a página lá do diário do professor. Isso aqui é a página inicial que ele veja. Vocês podem ver lá no menu esquerdo aqui, lá aparece todas as disciplinas em todas as escolas do município. Se o professor dá aula em 3 escolas, aparece 3 escolas.
Na hora que ele clica na escola, abre os anos, os períodos que ele tem disciplinas. E aí veio todas as disciplinas que ele tem por cada turma, né? Esse professor aqui, ele é professor só de educação física, então ele tem educação física para todos os alunos, certo? E no meio aqui, tem um lá onde você pode fechar seu período. O professor fecha o seu período, na hora que ele salva, vai só salvar a data que isso foi feito. E lá em cima, lança aulas, conteúdo, frequências, avaliações e notas. A parte de frequência e conteúdo, você tem que lançar primeiro as dias de aula. Quer dizer, a data. O que mais? Você tem que lançar um carga horário. Que eu acho absurdo, um desperdício do papel. Se você tem 5 aulas com a turma, lançar 5 entradas. É muito blá 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 pro meu gosto. Se o cara quer fazer, problema dele. Mas eu tento incentivar. Na verdade, se os seus secretários lançam os horários da disciplina, o sistema já adivinha mais ou menos quantas aulas que o professor tem tal dia. Aí se ele quer alterar, ele altera. E aí é o conteúdo, né? Que é o blá 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 blá, né? Depois você tem lá as dias de aula lançados, tem que lançar as frequências. E aí, claro, depois nós temos que tirar várias tabelas, né? Várias impressas, certo? As telas são essas aqui, ó. Aqui eu lanço conteúdo, eu quero adicionar um dia de aula. E só colocar a data lá, o carga horário. E aqui embaixo você lança o conteúdo, né? Certo? O carga horário, ele continua editável, você pode até alterar a data. Eu tenho uma tela também onde você pode, através dos dias de aula lançados, você pode lançar os dias de aula do ano inteiro, se quiser. Ele tira de feriado, aquelas coisas, e vai lançando. Lá para aí já ficou tudo lançado para o professor. Mas, em maioria dos casos, eu acho que eles acham mais fácil uma tela dessa. Porque outra tela ele fica muito complicado. Porque é muitos dias, né? Muitos dias de aula. Aqui tem as frequências, né? O nome dos alunos ali é os campinhos para lançar as faltas. Gente, só lança falta. Todo mundo tem presença a priori. Certo? Eu faço diário da seguinte maneira. Eu já aviso para todos os meus alunos que se você tem nota comigo, você está com 8 faltas. Não quero saber se você é menininha boazinha que vai em todas as aulas. Não me importa. Todo mundo é 8 faltas. Aí no final do semestre eu sento e clico lá aleatoriamente, até que somou 8 para todo mundo. Antigamente eu tinha um trem rodando no meu laptop, que eu rodava, na hora que eu cheirava o diário, eu colocava 8, por exemplo. E ele mesmo distribuía aleatoriamente. Ficava bonitinho, cara. Parecia até que eu tinha feito chamada. Nossa, você não. Todo mundo se enganava, achava, não, o cara fez chamada mesmo. Eu faço, hoje em dia eu faço, porque infelizmente os alunos aqui no Brasil, ele se prostituiu. Eles entrou naquele falta de... Eu acho que em nível do ensino superior, nós estamos mantendo eles de forma imatura. Eles têm que ser, se eles não vão para aula, eles vão bombar. E a gente aprende bombando, então faz de novo. Para mim, eu acho absurdo. Aqui no Brasil tem curso de doutorado que o cara faz chamada. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Graças a Deus, no dia marca nós não tínhamos isso, não. Você chegava no último dia, só na prova, se você passava, você passava. Se não passava, fazer de novo. Tá, aí você lança as faltas lá, né? O nada quer dizer cara é presente. Você coloca só o marca e ele vai lançar aqueles Fzinhos lá no diário. E as avaliações, mais ou menos a mesma ideia. Eu não tenho que lançar tantas datas, eu tenho que lançar essa quantia de notas. Por default tem um. Tem um de peso 10, certo? Se o cara quiser, ele pode fazer lá no caderninho dele, no somatório. Se ele quiser fazer dentro do sistema, ele faz. Aí lança lá, eu tenho 4 notas, um trabalho de 3, um de 3, um de 3, um de 1, certo? Do jeito que ele quiser, certo? Aí eu vou calcular a nota lá, no final, usando as formulazinhas ali, certo? As avaliações seguintes, você vê as avaliações lá, ele vai, por default, ele vem com uma avaliação só. Nessa aqui eu coloquei 3 no nota 2, aí vocês podem ver que abre 3 campos, onde eu vou colocar o valor máximo da nota. Essa ali, no semestre 2, lá tem um nota 1, que é 3 pontos, um nota 2, que é 3 pontos, e nota 3 e 4. A soma devia dar 10. Se não dá 10, o que o sistema vai fazer? Ele vai, como é que é?
ele divide por soma e multiplica por 10. Né? Tem que sair um número entre 0 e 10 no final. Né? Aí você coloca lá, você pode colocar uma descrição, uns blá blá blá, o que você acha interessante. Aí na hora que você vai no cadastro de notas, aí tem uma quantia de campos lá que você precisa, né? Que você lançou lá. Vocês podem ver a primeira nota, ele foi fechado, que eu tirei essa aí outro dia, que era em maio, e o semestre fechou em abril, né? Por isso que ele não pode mais alterar a sua nota lá. Aqui é uma tela que eu fiz no final, para a secretaria dar conta de observar o status de desenvolvimento do diário de todo mundo. Então você tem como marcar lá, eu quero ver o primeiro semestre, segundo semestre, eu quero ver se eles foram fechados, eu quero ver quantas aulas lançou, quantas frequências lançou, etc. Aí eles podem seguir o status aí, junto com alguma pesquisa lá de cima, por exemplo, por professor, por turma, por nome da disciplina, os cambal, certo? Então, como que eu implemento esse negócio aí? Como eu estou desenvolvendo isso aqui em função de ser professor federal, ou contribuindo isso com um software livre, que me deixa com a consciência bastante limpo. O meu filho tem uma empresinha que dá o suporte e ele cobra uma mensalidade dos municípios. Por ser municípios pequenos, por enquanto nós estamos mantendo nós embaixo do que precisa para fazer licitação. Eu considero que a licitação é tanto ruim para nós como é para a prefeitura. A prefeitura tem 7 anos de idade, imagina alguém chega lá por R$300, eles são obrigados a usar o sistema dele. E 7 anos de idade dele fica 90, né? Mas já estudei como que os caras fazem. Eles lançam um contrato de manutenção, um de suporte, e eles enviam um talvez de hospedagem. Sendo 3 tipos diferentes, aí eles acabam dando conta de cobrar 3 vezes R$650. Eu acho que o dia que vai assumir prefeituras maior tinha que ser o caminho. A empresa que meu filho, que não fez nome do meu filho, funciona da seguinte maneira. Eu não lembro, eu não sou contador, não sei esses detalhes não. Mas eu acho que é uma micro empresa, algum trem assim. Uma empresa pode faturar 5 mil por mês, o total de despesa que tem, de contador, imposto, é R$200. Aí eu tenho um pouquinho mais, porque eu preciso pagar uma linha da internet, mas assim, se eu dava conta realmente, pegar a prefeitura tendo R$5 mil, é uma coisa rentável demais. Uma das minhas ideias com isso, ainda mais também eu vim aqui palestrar essas coisas, é tentar formar parcerias com outras pessoas em outros estados, outras regiões, onde tem uns meninos que podiam dar o suporte direto, eles formar o CNPJ com eles e fazer uma parceria comigo para o desenvolvimento. Claro, se o cara quiser, pode entrar lá no GitHub, passar o código, enfiar o cara. Mas essa é uma ideia minha que eu acho que podia ser bem legal. Eu tenho certeza que por ano que vem nós já tem um sistema que já é funcional. Tem umas coisinhas, uns detalhezinhos para corrigir. Mas o sistema nunca fica perfeito, né? E sempre tem mais coisas para implementar. Uma das coisas que estão na minha lista a fazer, que precisava fazer por parte de tentar envolver uns colaboradores, é o parte de fazer uma interface mais bonitinha, que não é minha praia. Fazer um manual, isso está precisando urgentemente. Esse é onde eu mais me queimo, porque eu não sei escrever português. Português é uma merda, Deus me livre. Escrever, falar é muito legal falar português, mas escrever, não dou conta não. E aí eu tenho várias outras coisas que eu queria, principalmente, que na verdade sempre foi meu primeiro projeto nesses sistemas que eu faço, não é os próprios sistemas, é aquele voids lá atrás. Porque aquele voids lá atrás, ele me permite pensar em código abstrato e pensar em código específico. Código específico é quando você abre um código, você vê lá, $CPF igual, né? $nome igual. Um código abstrato é um for each, dados em CPF, nome, não sei o que lá faz, né? Onde você abstrai quais dados que tem dentro do seu banco. Lá não pode, no código abstrato não pode
Na verdade, os dados que tem dentro do banco, eles têm que ser definidos em outro lugar. Ele só vai lá, busca quais dados que tem e faz as laços usando esses dados. Eu sempre tento fazer meu máximo para ter mais código abstrato possível. Que fica código muito mais vigente, muito mais robusto e muito menor. Muitas vezes ele dá conta de migrar. Aquele Cvent, por exemplo, que é o primeiro sistema que eu fiz, eu tenho certeza na hora que eu migrar ele para o Void 2, a quantia de código vai cair no mínimo um fator 2 ou 3. Uma das coisas que eu já pensei em fazer é tentar fazer, muito difícil não, mas contar quantos bytes que eu tenho de código abstrato e quanto que eu tenho de código específico. E calcular essa relação. Eu acho esse aí, para mim, um parâmetro que fala algo sobre a qualidade do código. Mas, essencialmente, é isso. Se alguém se interessa de levar para a sua região, eu estou aberto para fazer parcerias com o povo. O que eu mais queria é o ano que vem esse trem realmente começar a ajudar o povo no Brasil. Porque eu já andei em um monte de municípios e eu já reparei, eles não têm. Eles estão calculando nota a calculadora. E os professores estão gastando muito tempo fazendo um diário que é enjoado, cansativo, perdendo seu tempo que ele podia usar para coisas melhores dentro da sua sala de aula. Então, gente, assim, eu tenho algumas perguntas, foi mais ou menos o que eu queria dizer. Boa tarde, doutor. Esse software é escrito em PHP, não é isso? O senhor usou algum framework tipo Zend? Meu Void é o framework. Eu sou daquele que até 20 anos atrás, não gosto de código, eu gosto de fazer minhas coisas. Aí o dia que eu preciso mudar, eu altero. Eu já tenho meu framework dos outros sistemas, então eu não uso. Okay. Eu não uso. Tem mais algum? Aham. O foco dele é para escolas municipais. Mas por enquanto, sim. Ele atende requisitos do MEC para cursos de graduação e pós-graduação? Tem alguma faculdade que está usando esse software? Antigamente tinha. Por enquanto não tem, mas o design dele é feito que ele podia ser usado na faculdade também. Ele iniciou na faculdade de Porá, que é uma faculdade particular. Logo depois eles começaram a usar no UEG, Unidade de Porá. Ele saiu da FAI porque ele foi vendido para a FMB, que é uma outra faculdade vizinho, que eu não me relaciono bem com eles. Que na época que eu dava aula por eles, eu tinha que sair de lá porque eles queriam calçar sapato. Muito chato. Aí, então, assim, ele atende uma faculdade, sim. Esse segredo está lá naquele grade lá. Na forma que você faz a grade. Você vai confeccionar a grade, vai funcionar para a sua faculdade boa. Tem alguma integração do Moodle com o Moodle? Não. Nenhum. Não. Peraí. Considerando que Moodle, eu acho que é outro tipo de coisa, né? O Moodle seria um complemento. Sim. Para o Moodle, o foco dele é diferente, né? Isso, não é sim, esse aqui. Não é. O Moodle carece disso. Sim. E assim, interface para o aluno ver, acompanhar seu histórico, ver suas notas, ver suas faltas. Ele tem alguma coisa assim? Logo vai ter. Essa é uma coisa, na verdade, quando você implementou um histórico, o único que você precisa é implementar a segurança que o aluno só pode acessar dele. Se você já fez histórico, é muito simples fazer um complemento. O dado já está lá, né? Seria fazer a visualização e a segurança. Exatamente. Então, assim, eu não fiz ele ainda, também porque eu considero que não é o principal foco de uma escola municipal. Uma boa escola particular e já virou outra história, né? Ele tampouco ainda não tem um módulo de pagamentos, mas também é uma coisa extremamente simples de fazer. Se eu era para pegar uma escola particular, eu queria desenvolver tanto aquele nó de pagamentos, mas também o parte contábil. Aí de faculdade, em parte contábil, eu não quero nem mexer. Deu-me livre, que essa ali eu já vi. Essa é muito complexa. Muito complexa. Uma escola ainda é simples, né? Porque faculdade ele tem um monte de empréstimos, não sei o quê. Não, Deus me livre, aquele ali é dor de cabeça demais.
Mas, assim, implementar não é impossível, porque a gente é matemático, né? Então, se números é comigo, né? Obrigado. Duas perguntinhas básicas. Primeira coisa, eu queria só que você me desse uma informação a respeito do número aproximado de alunos que o sistema administra, porque de fato isso me interessa, mas eu faço parte de uma rede estadual que tem zilhões de alunos. A gente tem um sistema embarcado no Prodeste, mas não é um sistema livre. Não sei, questões políticas. Ele, para garantir a segurança do acesso individual, ele permite todos os acessos individuais, emissão de nota, boletim pelo próprio aluno ou responsável, mas esse sistema não é um sistema livre. Até porque, na época, os interesses, e não se encontrou gente, até dentro do próprio Prodeste, eu acho, que tivesse disponibilidade para desenvolver, porque se faz muita coisa ao mesmo tempo. E outra coisa que eu fiquei na dúvida sobre recuperação. Porque você fala que em determinado momento essa nota fecha, o professor não pode alterar. Como é que funciona o processo de recuperação? Ué, aí tem uma nota, por exemplo, se você tem 2 recuperações, no final, se o aluno não passou, se não atingiu meta, vai abrir mais um campo. Ótimo. Aí você vai substituir pelo maior valor. Se novamente não atingiu e tem mais uma recuperação, vai abrir outra. Joia. Excelente. Aí agora, a pergunta sua mais interessante é aquele ali, como que ia funcionar? Imagina um tamanho do rio. Então, exatamente. Mas exatamente por isso que eu estou fazendo aquele parte lá de divide e conquista. Na verdade, eu não cadastro todos os alunos no município. Eu cadastro alunos por escola. No Iporá deve ter uns 5, 6 mil alunos no sistema. O sistema, então, ele não se comunica com a Secretaria de Educação. Ele funciona em cada escola. Ele faz. Ele dá conta de transferir, por exemplo, entre 2 escolas. Mas o banco de dados, esse aluno da escola fica por escola. Aí eu tenho um banco acima, onde está sendo gravado a matrícula. Por sendo o número de acesso, entendeu? Com essa matrícula eu dou conta aí nas escolas e achar quais escolas aparece tal aluno. Entendi. Porque eu acho, independentemente de tudo, a gente tem que fazer uma certa divisão, que vai custar uns linhas de códigos a mais para produzir certos resultados. Porque uma cidade igual ao tamanho do Rio de Janeiro, por exemplo, não sei quantos alunos tem lá, mas 2 milhões, 3 milhões, né? Hoje a gente tem na rede estadual mais ou menos 800 mil alunos, 1.630 escolas, então tem 1.320 escolas. Então tem que fazer alguma divisão para esse trem ficar mais o sistema ele tem uma série de dificuldades, ele roda muito lento, ele trava, porque é o volume de dados absurdo e a gente trafega numa linha, num link, no MPLS seguro, que é de baixa velocidade e tal, com uma série de prerrogativas de segurança. Mas se você vai... Uma coisa é sua linha na internet. Isso, obviamente, o sistema não vai fazer ele mais rápido. Né? Eu sempre tenho um medidor de velocidade lá no lado, que eu falo quantos segundos que demorou o sistema rodar no servidor. Ele fica sempre em fase de uns 3, 4 segundos. Quantos alunos é por escola, então você já limita quanto que você tem. Eu não preciso de 800 mil alunos. Eu preciso de uma escola, naqueles corridos lá dos 7 anos, minhas escolas lá têm uns 1.300, 1.400 alunos. Então, se ia colocar numa cidade maior, obviamente eu queria pegar algo menor que Rio de Janeiro, né? Porque é muito areia para o meu caminhãozinho. Mas o Rio de Janeiro tem um monte de município pequenininho. Não, exatamente. Eu tenho um amigo meu, Gustavo, que ele estava no... Filho da puta saiu lá de Aparecido de Goiânia. Eu não sei se ele saiu ainda, eu queria ele ficar, porque eu queria implantar lá. Que lá é uma cidade de uns 400 mil. Então. Eu acho que é o próximo passo meu, né? Mas eu acredito que polindo a eficiência, eu acredito que um dia, no próximo futuro, essa aí estaria conta de uma cidade grande. Ok, não, com certeza. Bem legal. Agora, assim, pensar na interlocução entre os sistemas, entre as escolas, é bem interessante, eu falo por experiência própria, na questão da transferência do aluno de uma unidade para outra. Exatamente. Porque você pode encerrar ele
numa escola e a outra escola abre imediatamente e leva tudo dele para lá. É bem legal isso. Na verdade, o que ele faz é, todo aluno, sendo transferido ou não, ele tem uns campos iniciais. Quer dizer, que ele tem as notas do início do período. Por exemplo, quantos faltam para ele? Podia ser transferido outra escola, outro município, com 10 faltas, por exemplo. Aí ele tem 10 faltas lá, adicionar em todos os cálculos. E talvez alguns notas lançados. Se não lança nada, não fica nada. Então, na hora que você faz a transferência do aluno, o que ele faz? Ele vai lá dentro do sistema, ver o que foi lançado e copia essa para aqueles campos. Se a pessoa lá depois quer alterar, ele altera. Eu sempre penso assim, sistemas tem que ser, você tem que fazer sistemas menos gessados possível. Porque você pode cogitar tantos raciocínios que é assim, assim, assado, mas na realidade não é assim. Sempre tem uma exceção. Aí você transfere esses dados, mas se eles quiserem, eles alteram. Aí foi a maneira que eu achei assim, mais assim, maleável, né? mais viável. E aí, só para finalizar, um comentário. Você falou do manual, né? Todo mundo tem problema com o manual, né? Vocês desenvolvem, a gente é usuário, a gente fica sempre correndo atrás dos manuais. Eu já tentei começar alguns e aí também não consigo dar conta. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma conversada, uma mexida com você depois. Eu posso contribuir um pouquinho, de repente. Eu estou fazendo o manual do sistema que eu estou usando agora. De repente, eu posso te ajudar aí um pouquinho a fazer o seu. Sempre tenho no meu sistema uma lista de colaboradores. Joia, eu vou me inscrever lá para te dar uma mãozinha. Quem contribui, com certeza. E aí a gente conversa, porque meus pais moram num município bem pequeno. Então. E assim, de repente a gente pode fazer uma experiência lá no Rio. Sim. Tá bom? Ó, vamos embora. Boa tarde, tudo bem? Só disse que está usando um framework próprio, né? E para acesso a dados, o senhor pensou, está usando conexão comum via MySQL estruturada antiga ou está usando classe PDO já para possibilitar possíveis, digamos, troca de banco de dados, se for necessário ser do MySQL? Eu sou fã do MySQL, mas dependendo do município, de repente já tem um sistema legado lá, que é Postgre, é Oracle, sei lá, e de repente se você estiver usando usando uma estrutura, uma camada de abstração que permita isso, pode ser um ganho, exatamente, né? isso. Eu tenho uma camada do aquele módulo Voids, que só mexe com bancos. Tá? Tem uns 7, 8 arquivos, que é o código SQL. E eu sempre fui fanático da seguinte forma. Fora desse módulo não pode haver nenhum código SQL. Não pode haver nenhum código SQL. Eu faço tudo via, como fala, array associado. Por exemplo, escola é igual 5... Aí tem que chave de escola é 5, aí ele gera, através daquele ali, ele gera um SQL. Usando os arrays associativos como parâmetro. Isso. E eu tenho bem certeza, assim, bastante certeza, que é bem general meu SQL. Que outra coisa que eu sempre defendi, eu acho que lógica não é para você fazer na linguagem de banco de dados. Isso é para você fazer na linguagem de programação. Essa que é meus 20 anos de programar me fala. Porque a gente tem muito mais recursos de PHP, de linguagem, de lógica, que a gente tem em SQL. Às vezes a gente paga um pequeno preço por fazer isso, mas eu acho que vale a pena, porque se tem uma prefeitura como o Rio de Janeiro, aí não vem com 486 para rodar o sistema não, né? Compra um trem que presta, né? Na verdade, o senhor está além do seu tempo, como diz o outro, né? Porque com isso, o senhor já está prevendo infraestruturas maiores, né? Sim, então, exatamente. Já consegue adequar seu código a uma estrutura maior. Eu faço assim, na hora que eu acesso o meu... Eu acho que eu posso mostrar. Muito obrigado.
A questão de separar a camada de visão da camada lógica e de acesso a banco, por exemplo. O senhor encapsulou isso tudo no próprio framework, né? É o traits, chama traits, que é uma forma de você escrever use algum modo. Isso é muito bacana, cara, muito bacana. O void traits eu vou fazer mais isso, eu vou pegar cada pequena, aqueles, MySQL, por exemplo, ele vai ser um classe, é um trait. Aí todo modo que eu preciso dele vai ser use MySQL. E mesma coisa com HTML, LaTeX, várias outras funcionalidades. É isso que eu ia até comentar com o senhor, então, porque na verdade, usando as características aí do PHP 5, do 5.2 para frente, pelo menos, aí o senhor já consegue fazer essas heranças com muito mais facilidade, né? Exatamente. Amadureceu muito a linguagem. Muito, né? muito, muito. E essa foi uma das coisas que eu mais senti falta em PHP quando eu iniciei. Porque a lógica não é que é só uma herança, não. Você pode ter várias em cada nível. Não é culpa minha. Então, eu estou procurando mesmo um sistema para implantar na Secretaria de Educação de Taubaté. Lá a gente tem 150 Aonde? Secretaria de Educação de Taubaté. Taubaté? Taubaté é interior de São Paulo. E lá a gente tem umas 150 escolas. Seriam uns 10 mil alunos, mais ou menos. Quanto tempo você acha que demora para fazer a implantação, em média, nesse sistema? Eu não... Assim, 10 mil alunos eu te tomaria o ano que vem. Foi nisso o ano que vem. Em janeiro já estaria... Sim. O que você precisava, eu precisava lá, eram algumas pessoas que trabalham com informática que vão ser os contatos diretos comigo. Porque, obviamente, eu não vou ter tempo de ir lá, dar assistência, etc. Mas, não, eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Aí, claro, aí tem outra discussão, que é parte da hospedagem, precisava um data center, que tem um boa linha de internet, etc. Que seria por lado de vocês, entendeu? Mas, se está interessado, eu estou doidinho para topar um trem desse. Doidinho. Tá, eu entro em contato. Obrigada.